Desde que a notícia começou a circular nas redes sociais, o coração de todo São Paulino bate diferente ao ouvir o nome de PC de Oliveira. Dizem que o ex-árbitro, agora comentarista, resolveu abrir o jogo sobre bastidores da arbitragem envolvendo São Paulo, e só essa combinação de palavras, revelação polêmica e arbitragem, já é suficiente para acender um incêndio na memória de quem carrega o tricolor no peito como segunda pele. A torcida, que há anos se acostumou a engolir em seco decisões estranhas, cartões duvidosos e pênaltis ignorados, recebeu esse rumor como quem reencontra um velho fantasma que nunca foi realmente embora. De repente, tudo que parecia exagero de paixão começa a ganhar contornos de talvez não fosse paranoia, e a internet vira um grande boteco virtual onde cada São Paulino traz sua própria história de revolta engasgada. Segundo se comenta, PC de Oliveira teria deixado escapar, em uma conversa de bastidores que virou tema de debate, que havia jogos do São Paulo onde o clima em torno da arbitragem nunca foi exatamente leve. Não se fala em combinações escancaradas, mas em pressões, olhares, telefonemas, comentários nos corredores, aquele ambiente nebuloso onde decisões de segundos nascem carregadas de um peso que o torcedor jamais vê. Para quem vive o São Paulo de arquibancada, esse tipo de rumor mexe em feridas profundas. Não é só sobre um jogo ou outro, mas sobre uma sensação antiga de que o clube, em determinados momentos, foi tratado de forma diferente, mais rigorosa, mais fiscalizada, quase como se carregasse uma lupa sobre cada dividida, cada entrada, cada reclamação. Quando o nome de PC de Oliveira entra nessa equação, a coisa fica ainda mais sensível. Estamos falando de alguém que esteve lá dentro, que sentiu o apito na mão, que ouviu a pressão de dirigente, de assessor, de comentarista, de torcedor atrás do alambrado. Se um ex-árbitro, com essa vivência, sugere que nem tudo era tão neutro quanto vendiam, o São Paulino sente como se parte de sua indignação histórica ganhasse um eco. O rumor fala de uma conversa em tom quase desabafo, na qual PC teria relatado que certos jogos com São Paulo eram vistos como sensíveis antes mesmo de começarem. A equipe de arbitragem, segundo essa história que circula, já entrava em campo com o recado de que seria muito observada, de que não podia errar a favor, de que qualquer lance polêmico daria repercussão gigantesca. E quando você coloca esse tipo de peso na cabeça de um árbitro, o medo de errar pode virar uma espécie de censura silenciosa. Imagina o que é, para um São Paulino, ouvir que havia partida em que o árbitro entrava mais preocupado com as manchetes do dia seguinte do que com a simples justiça em campo. A impressão que fica é que qualquer marcação a favor do tricolor precisava vir acompanhada de uma prova irrefutável, enquanto lances contra pareciam exigir menos convicção. É aquela velha sensação de que o São Paulo tem que ganhar duas vezes, dentro de campo e contra o contexto. A revelação polêmica, ao que tudo indica, não traz nomes de dirigentes nem relatos de maletas misteriosas, mas fala de um sistema impregnado de receios, de narrativas pré-montadas e de pressão externa. Para a torcida tricolor, isso já basta para acionar o arquivo de partidas que, até hoje, são lembradas com amargura, como capítulos de um livro que nunca teve explicação oficial. No fundo, o que dói no coração são paulino é imaginar que, mesmo sem uma conspiração cinematográfica, o peso da camisa, a repercussão na mídia e os interesses em jogo tenham influenciado decisões que nunca deveriam ter sido nada além de técnicas. O torcedor sabe que erro faz parte, mas ele também sabe quando erro vira padrão, quando coincidência começa a ter cara de costume. A partir desse rumor, muitos são paulinos voltaram a revisitar lances clássicos, gols anulados, pênaltis não marcados e cartões vermelhos que mudaram o rumo de temporadas inteiras. Cada frame de vídeo, cada replay, cada discussão antiga ganha agora um novo ingrediente, e se aquilo já fosse reflexo desse ambiente que PC está insinuando? É curioso notar como o torcedor do São Paulo, mesmo magoado, não se espanta completamente. Há anos, nas rodas de conversa da arquibancada, se comenta que o tricolor passou de queridinho a incômodo em certos bastidores. O clube acostumado a decidir títulos e incomodar poderosos talvez tenha despertado, em determinados períodos, um desejo silencioso de ver a sua hegemonia freada. Quando PC de Oliveira surge como personagem desse rumor, o impacto é ainda maior porque ele sempre foi visto como alguém que conhecia a mecânica da arbitragem por dentro e por fora. Como comentarista, muitas vezes explicou as regras, defendeu colegas, criticou excessos, mas agora o que ecoa é a ideia de que, internamente, nem tudo era tão transparente quanto se tenta fazer parecer diante das câmeras. O São Paulino que se acostumou a ouvir que torcida exagera, que reclama de tudo, que vive de teoria da conspiração, se sente, com esse rumor, um pouco mais validado em sua intuição. Porque, no fundo, a arquibancada tem um senso aguçado para perceber quando algo está deslocado do simples acaso, quando um padrão de decisões começa a se repetir com insistência incômoda. Essa suposta revelação polêmica não fala apenas de um jogo isolado, mas de um clima geral em que o São Paulo parecia entrar em campo com fardo de ser observado com lupa.
E o medo do árbitro em errar a favor pode, na prática, se transformar em uma constante inclinação inconsciente a pesar a balança contra o tricolor em lances duvidosos. O mais doloroso, para quem vive o São Paulo, é imaginar quantas campanhas poderiam ter tido um desfecho diferente se esse ambiente fosse realmente mais equilibrado, mais leve, mais justo. O torcedor lembra de classificações perdidas em detalhes, de títulos escapando por um lance, de narrativas construídas em cima de um suposto chororô tricolor que, agora, passam a ser revisitadas com outro olhar. Há quem diga que PC de Oliveira apenas verbalizou o que muitos árbitros sussurravam nos corredores: o medo da manchete, do programa esportivo, do dirigente que liga nos bastidores, da pressão de outros clubes com mais influência pontual em determinados momentos. E, quando esse medo existe, o São Paulo pode ter passado a jogar com um juiz mais preocupado em se proteger do que em proteger o jogo. A torcida tricolor, que sempre gostou de se apoiar na ideia de grandeza, sente uma mistura de orgulho e revolta ao ouvir essas insinuações. Orgulho porque revela o tamanho do clube, capaz de mexer com estruturas e narrativas. Revolta porque fica a sensação de que essa mesma grandeza foi usada, em determinados momentos, como justificativa para apertar ainda mais o crivo contra o São Paulo. O rumor sobre PC também desperta uma discussão mais ampla sobre a transparência da arbitragem no futebol brasileiro como um todo. Se um ex-árbitro admite, nem que seja em tom de desabafo, que havia jogos mais pesados, onde a neutralidade era pressionada por fatores externos, o torcedor tricolor se vê no direito de perguntar: quantas partidas do São Paulo foram afetadas por isso? Nas redes sociais, o São Paulino passou a listar jogos recentes e antigos em que a arbitragem foi protagonista negativa. Houve quem lembrasse de expulsões precoces, de impedimentos mal traçados, de faltas inexistentes marcadas em momentos cruciais, sempre com o mesmo desfecho: o São Paulo prejudicado, a torcida indignada, o discurso oficial minimizando tudo como parte do jogo. Esse tipo de rumor ganha força justamente porque encontra solo fértil na memória coletiva da arquibancada. Quando você oferece ao torcedor uma narrativa que ajuda a explicar anos de frustração, ela tende a ser abraçada, revisitada, ampliada, ainda mais quando o protagonista da revelação é alguém como PC, que viveu a arbitragem no campo e no microfone. O impacto emocional disso tudo é enorme para o São Paulino. Não é apenas sobre resultado, é sobre confiança. Como confiar plenamente em um sistema quando surgem histórias assim, contando que, antes mesmo da bola rolar, a balança já podia estar inclinada por medo, pressão ou narrativa prévia? O torcedor começa a se perguntar se, em certos jogos, o São Paulo realmente teve chance igual. Ao mesmo tempo, esse rumor reacende o desejo da torcida por mudanças estruturais. Fala-se novamente em sorteio mais transparente, em critérios claros para escolha de árbitros, em divulgação completa de áudios da cabine do VAR, em punições exemplares para erros grotescos. O São Paulino quer, acima de tudo, não ter mais que depender de revelações polêmicas anos depois para se sentir minimamente respeitado. O nome de PC de Oliveira passa a ser discutido em mesas redondas de torcedores, em grupos de WhatsApp e em podcasts tricolores. Alguns defendem que ele vá mais fundo, que detalhe, que explique, que coloque luz onde hoje só há sombra. Outros temem que, mesmo que ele fale mais, tudo acabe caindo no esquecimento, engolido pela máquina do futebol brasileiro que se acostumou a normalizar o absurdo. Entre os São Paulinos, surgem diferentes interpretações do tom dessa suposta fala de PC. Há quem a veja como uma denúncia velada, há quem a ache apenas um desabafo tardio, há quem a considere um ato de coragem, e há quem questione porque esse tipo de relato só aparece depois que a carreira no apito terminou. Mas, independentemente da leitura, uma coisa é certa: mexeu com São Paulo, mexeu com milhões. Não é por acaso que o torcedor tricolor reage com tanta intensidade sempre que o assunto é arbitragem. Ao longo dos anos, a sensação de ser tratado com rigor acima da média foi se cristalizando como parte da identidade de arquibancada. Piadas, memes, desabafos, campanhas em redes sociais, tudo isso forma um caldo emocional que torna rumores como esse combustível para debates intermináveis. O curioso é que, mesmo magoado, o São Paulino não se esconde atrás disso para justificar todos os problemas do clube. A torcida sabe que houve erros internos, má gestão, escolhas equivocadas. Mas o que esse tipo de revelação polêmica faz é separar as coisas. Uma coisa é reconhecer os próprios defeitos, outra é aceitar, calado, que fatores externos possam ter pesado na balança de forma sistemática. Ao imaginar PC de Oliveira contando essas histórias em uma roda mais reservada, o São Paulino acaba se vendo naquela cena, como se estivesse ali, ouvindo, perguntando, insistindo por detalhes. Que jogos eram esses? Em que campeonatos? Que tipo de pressão era exercida? Eram apenas comentários ou ordens? O torcedor quer respostas, mesmo sabendo que, no futebol brasileiro,
nem sempre a verdade encontra microfone. Esse rumor também reacende a discussão sobre a postura do próprio São Paulo como instituição diante da arbitragem. Houve momentos em que o clube se calou demais, em que aceitou demais, em que tentou ser diplomático quando precisava ser mais firme. O torcedor olha para o passado e se pergunta se uma postura mais contundente poderia ter evitado parte dessa sensação de desequilíbrio. Por outro lado, muitos são paulinos temem que, mesmo com relatos como esse, nada mude se a pressão não vier de forma organizada. Fala-se sobre a importância de o clube se unir à torcida, de cobrar de forma institucional, de buscar transparência em instâncias superiores. Não basta apenas indignação nas redes, é preciso transformar essa energia em ações concretas. A figura de PC de Oliveira acaba se tornando uma espécie de símbolo de transição entre dois mundos, o da arbitragem fechada, corporativa, e o da arbitragem exposta, julgada em alta definição, com VAR, linhas traçadas na tela e análises quadro a quadro. Ele viu o antes e o depois, e justamente por isso, quando se fala em revelação polêmica, o impacto é tão grande. O torcedor tricolor, que já aprendeu a analisar até a expressão corporal de árbitro em campo, agora passa a olhar com ainda mais desconfiança para qualquer sinal de nervosismo exagerado, de cartão distribuído com pressa, de pênalti ignorado com um gesto vago. Na cabeça de quem ama o São Paulo, tudo o que se diz nos bastidores pode ecoar dentro das quatro linhas. Essa história também mostra como o futebol, para o São Paulino, nunca foi só bola e tática. É sobre narrativa, sobre bastidores, sobre sensação de justiça. Quando essa sensação é abalada, o torcedor se sente traído não apenas pelo resultado, mas pela própria essência do jogo que aprendeu a amar desde a infância. Nas conversas de bar, é fácil encontrar quem jure que, em determinado jogo, dava para ver no rosto do árbitro que ele não queria marcar nada para o São Paulo. Agora, com esse rumor envolvendo o PC de Oliveira, essas percepções, antes tidas como mera intuição de torcedor, ganham um tempero novo, uma espécie de talvez você não estivesse tão louco assim. Ao mesmo tempo, há um lado da torcida que tenta manter os pés no chão e lembra que é preciso cautela com qualquer relato de bastidor. Boatos crescem, ganham enfeites, se transformam. Mas mesmo esses mais cautelosos admitem que, se um ex-árbitro fala em pressão, em clima pesado, em jogos tratados como casos especiais, é impossível não relacionar isso com episódios vividos pelo São Paulo. O clima que se cria é de cobrança por mais detalhes. O São Paulino não quer apenas uma frase solta, uma insinuação jogada ao vento. Quer contexto, quer entender o que, de fato, acontecia quando o árbitro caminhava pelo túnel antes de entrar em campo para apitar o tricolor. Era apenas um cuidado que vão reclamar ou havia algo além? Esse tipo de rumor também obriga a mídia esportiva a revisitar sua própria postura na cobertura do São Paulo. Durante anos, parte da imprensa tratou como exagero as reclamações tricolores, rotulando o clube como chorão em determinados momentos. Agora, com um ex-árbitro envolvido em relatos polêmicos, a responsabilidade de ouvir de forma séria as queixas da torcida ganha outra dimensão. No meio de tudo isso, o torcedor do São Paulo segue fazendo o que sempre fez, lotando estádio, apoiando, reclamando, cobrando, vivendo intensamente cada lance como se fosse o último. Mas agora, ao olhar para um árbitro em campo, leva consigo também essa história que circula sobre PC de Oliveira, como um lembrete de que o jogo, talvez, nem sempre foi tão neutro quanto diziam. A revelação polêmica, mesmo envolta em rumor e especulação, serve como combustível para uma discussão mais profunda sobre como o futebol brasileiro lida com seus erros. O São Paulino quer transparência, mas também quer reconhecimento de que o que ele sentiu não foi delírio de arquibancada, e sim a percepção afiada de quem vive o clube no limite da emoção. Seja qual for a extensão real do que PC de Oliveira tenha dito, o fato é que o nome dele agora está gravado em mais um capítulo da relação turbulenta entre o São Paulo e a arbitragem. E, como todo capítulo que mexe com paixão, ele será recontado, ampliado, revisitado, passando de geração em geração como mais uma história de como o tricolor precisou ser ainda maior do que as circunstâncias. No fim das contas, o São Paulino não quer privilégio, quer isonomia. Não quer que marquem tudo a favor, quer que marquem o que é justo. E é aí que esse tipo de revelação mexe tanto. Ela sugere que, em alguns momentos, essa isonomia pode ter sido comprometida por fatores que não deveriam ter lugar em um esporte que se vende como espetáculo de meritocracia. Entre os desabafos, surgem também reflexões mais serenas sobre a necessidade de profissionalizar de vez a arbitragem, de blindar os juízes da pressão de dirigentes e da histeria midiática. O torcedor tricolor entende que o árbitro é humano, que vai errar, mas exige que esses erros não sejam pautados por medo ou narrativa pré-construída. O rumor sobre PC de Oliveira não é só sobre passado, é também um chamado para o futuro. O São Paulo que se reconstrói em campo, que busca voltar a ser protagonista em todas as competições,
não pode ficar preso a uma sensação permanente de desconfiança. É preciso que a estrutura ao redor da bola mude, para que, quando o tricolor perder, seja apenas porque o adversário foi melhor naquele dia. Ainda assim, ninguém tira do São Paulino o direito de olhar para trás e lamentar. Porque, se realmente houve jogos em que o árbitro entrou com medo de ser acusado de favorecer o São Paulo, é legítimo se perguntar quantas vezes esse medo virou coragem apenas na direção contrária. E, para quem vive o clube, cada campeonato perdido por detalhe é uma cicatriz. À medida que o debate se espalha, muitos torcedores pedem que o próprio São Paulo se manifeste, que cobre explicações, que participe ativamente dessa discussão. O clube, afinal, representa uma nação de milhões que, neste momento, gostaria de ver sua indignação transformada em ação institucional. Enquanto isso, o rumor segue crescendo, ganhando camadas, interpretado de mil maneiras diferentes nas rodas tricolores. Alguns vão usar essa história como combustível eterno para bronca com a arbitragem, outros vão vê-la como mais um capítulo de um futebol que precisa urgentemente se modernizar. Mas todos, sem exceção, sentem que algo foi mexido lá no fundo. A figura de PC de Oliveira, que já fez parte da paisagem do futebol brasileiro por tantos anos, agora volta ao centro da cena, não com o apito nas mãos, mas com palavras que ecoam forte no Morumbi e em cada canto onde mora um torcedor do São Paulo. É como se ele tivesse acendido uma luz fraca em um corredor escuro, revelando pouco, mas o suficiente para mostrar que, sim, havia mais coisas ali do que contavam. Para o São Paulino, essa luz nunca mais vai se apagar completamente. Mesmo que não surjam novos detalhes, mesmo que tudo fique limitado a um rumor confuso, a simples possibilidade de que seu sentimento de injustiça tenha base real já muda a maneira como ele olha para o passado. Ao mesmo tempo, essa história reforça a fé do torcedor na própria força do São Paulo. Porque, se mesmo jogando contra contextos, contra pressões e, possivelmente, contra decisões contaminadas, o tricolor conseguiu construir uma história de títulos e glórias, isso só prova o tamanho da camisa e da alma tricolor. No Morumbi lotado, quando o árbitro apita o início de mais um jogo, o torcedor canta ainda mais alto, como se a voz da arquibancada fosse um pedido coletivo de justiça. Cada grito, cada bandeira, cada bateria ecoa o recado. O São Paulo quer um campo de jogo limpo, quer que a bola seja a única protagonista, quer que nenhuma revelação polêmica precise, no futuro, explicar o que nunca deveria ter acontecido. E assim, entre rumor e realidade, entre desabafo e esperança, o São Paulino segue caminhando ao lado do seu clube, com a mesma frase ressoando lá no fundo. Se houve, em algum momento, um peso diferente contra o São Paulo, que isso venha à tona, que seja discutido, que seja corrigido. Porque o tricolor nasceu para ser gigante, e gigante não aceita ser diminuído nem pelo apito. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.